A partir deste momento, passamos a transmitir o programa Espaço Família Cristã, um programa da Fundação Reviver, patrocinado pela Igreja Pentecostal Deus é Amor. Apresentação das irmãs Ereni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje iremos falar sobre a crucificação. Nós iremos falar sobre a crucificação nos 4 evangelhos, um complementa o outro, né, Maria Cláudia? É o mesmo fato, mas visto por pessoas diferentes. E nós vamos falar também sobre as pessoas que estiveram próximas ao Senhor nesse momento e as suas reações. E Jesus, ele, quando viu que estava chegando a sua hora, ele quis a companhia de Pedro, Tiago e João em oração e vigilância. Eram os mais chegados, eram os apóstolos mais chegados a ele. Nós vemos na descrição dos evangelhos que os discípulos estavam com ele no Getsemane, todos os discípulos, exceto Judas, claro, que já tinha ido procurar os principais da sinagoga para entregar o Senhor Jesus. Porém, ele pediu para Pedro, Tiago e João ficarem com ele naquele momento de oração, num lugar mais próximo. E nós vamos ler agora, né? Marcos 14, do 32 ao 41, diz assim: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Eu acho muito interessante, Maria Cláudia, quando ele disse: Pai, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Realmente, para Deus, tudo é possível. Deus faz o que Ele quer, todas as coisas são possíveis para Ele, mas naquele momento Deus não podia liberá-lo dessa missão, né? Então tem hora que o próprio Deus quer que a gente faça coisas que a gente não quer fazer. O filho dele não queria fazer isso. Ficou bem claro: Pai, todas as coisas te são possíveis. E se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não era a vontade do Pai. Nós sabemos que o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um propósito para a nossa salvação. Desde o início, desde quando o diabo enganou o homem e a mulher. E, na verdade, o homem e a mulher foram enganados pelo seu próprio ego, né? Eles fizeram essa escolha de comer da árvore que não deveriam comer, e a partir de então passaram a ter essa consciência. E o Senhor, Ele fala através da sua palavra que Ele vai nos dar a vitória sobre a serpente, ou seja, sobre Satanás, né, desde aquele primeiro momento. Então veja que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos. E naquele momento em que o Senhor Jesus estava como homem, Ele estava sujeito a Deus, o Pai, para nos dar o exemplo de obediência, para nos dar o exemplo de sujeição. E naquele momento, é claro que, como ele sentiu dor e ele sentiu pavor, essa palavra fala bem claro, que ele sentiu pavor
e ele pediu então para o Pai que se fosse possível que passasse esse cálice. Mas eu creio também que essa passagem é um sinal para nós sabermos o quanto Jesus sofreu, o quanto Jesus padeceu desde antes mesmo de ele ser crucificado. Ele já estava num momento de estresse muito grande. Muitas vezes a gente acha, né, a gente está estressado, a gente está sob pressão, mas o Senhor Jesus naquele momento já estava passando um terror, um pavor muito grande, e ele pediu também a ajuda dos seus discípulos, eram os seus únicos amigos que tinham ali, e ele não pôde achar isso, porque nós vemos como é a fraqueza do ser humano, né? Sim, e o próprio Jesus escancara a fraqueza humana, dizendo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele mostrou a fraqueza dele também. Ele não se envergonhou como homem de escancarar a fraqueza dele, mostrando para nós que nós não devemos ter vergonha de sermos fracos e pedirmos ajuda de Deus, porque Deus sabe que nós somos fracos. Sim, o Senhor Jesus nos deu o maior modelo de oração, né? Ele sempre estava em oração com o Pai, porque ele é Deus, mas como ele estava numa carne de homem, ele também buscava Deus em oração, da mesma forma como nós devemos buscar em oração. Não devemos confiar na nossa carne, devemos confiar no Espírito de Deus e no poder da oração. E esse pavor que está aqui nesse texto, que ele teve pavor e angustiou-se, significa que ele sabia o que era a morte de cruz, que é uma morte horrorosa, porque a pessoa fica pendurada horas e horas e horas, perdendo sangue, numa posição extremamente incômoda, asfixiado, uma coisa horrível. Mas Jesus também sabia que sobre ele, puro, sem pecado, viriam todos os pecados da humanidade. E eu acho que isso também, Maria Cláudia, dava um grande pavor para ele, saber que os pecados estariam sobre ele. Sim, esse era um momento de guerra espiritual. Desde esse momento de tensão espiritual, veja que os discípulos não conseguiam ficar acordados, né? Eles tinham o costume de acompanhar a Jesus nas orações, mas eles não conseguiram nesse momento, porque em vários evangelhos, cada um fala de uma forma diferente, mas eles sempre falam que eles estavam com seus olhos pesados, estavam dormindo de tristeza, fala até. Imagina a luta do mundo espiritual nessa hora, se o diabo teve a ousadia de tentar Jesus no deserto e fazer aquelas propostas para ele. Imagina se o diabo, se o inferno todo não estava lutando nessa hora. Com certeza, e o diabo queria também impedir que o plano da salvação se cumprisse. Sim. Em Lucas 2, do 45 ao 46, está escrito: E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então veja que às vezes, né, nós estamos em luta espiritual, estamos em luta com enfermidades, lutas no lar e na família, lutas financeiras, e nem orar nós conseguimos. E é por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele clama por nós, né, com gemidos inexprimíveis. E continuando, nós vamos falar agora de Judas o traidor, Mateus 26, 48 e 50. E o traidor tinha lhes dado um sinal dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus disse: Eu te saúdo, Rabi. E beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Marcos 14, 45 e 46 diz: E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Lucas 22, 47 e 48. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Então nós vemos em todos os relatos, fica bem claro o fingimento de Judas. Sim. Né? Ele sabia que Jesus era Deus, ele sabia que Jesus fazia milagres, ele sabia tudo sobre Jesus, como os outros sabiam. Claro que os outros também, né, Maria Cláudia, só foram entender muitas coisas depois da ressurreição de Jesus, mas o que os outros sabiam a respeito de Jesus,
Judas também sabia naquela época. A Bíblia diz que Pedro, por exemplo, não era convertido ainda, né? Sim. Eles não eram convertidos, mas nós vemos que existia uma falha no caráter de Judas desde o início, porque nós sabemos que ele era ladrão, não é? Ele pegava da bolsa, da parte financeira, e ele não tinha esse escrúpulo de roubar do próprio Senhor Jesus, né? De se apropriar do que era dos discípulos e do Senhor Jesus. E aí nós vemos que com um beijo, não é? Com uma manifestação de afeto, foi a forma. Nós vemos que é justamente a representação mais absurda do fingimento, né? É uma pessoa com um beijo trair o próprio Senhor Jesus Cristo. Até nisso Jesus foi provado como nós, até traído ele foi. Aqui em João 18, 2-5 e 7-9 diz assim: E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então o Senhor Jesus, acho que essa passagem aí faltou um pedacinho, mas na hora que eu fui colar, que o Senhor fala: se vocês querem me prender, podem me prender, mas deixem livre a estes. Ele se preocupou, né, com os discípulos naquela hora, então, né? nós vemos duas coisas o apóstolo São João mostrando para nós. Em primeiro lugar, que o Senhor Jesus tem todo o poder, né? Naquele momento, ele ainda assim, ele mostrou o poder dele. A quem buscar? Jesus no Nazareno. Eles caíram por terra. Só de falar o nome de Jesus, quando Jesus falou: Sou eu, que é o nome de Deus, né? Eu sou o que sou. Eles caíram por terra 2 vezes, e depois o Senhor falou: então, se vocês querem me levar presos, podem me levar preso, pode me levar, mas deixa os meus discípulos em paz, porque ele queria cumprir a palavra que ele tinha falado com o Pai, também em oração, que é o capítulo 17 de São João, que ele fala: aqueles que o Senhor me deu, que o Pai me deu, nenhum deles eu perdi. Sim. E agora vamos falar de Marcos. Marcos 14:51 diz assim: E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Provavelmente é o próprio evangelista Marcos, né? Só no Evangelho de Marcos tem essa passagem. Sim. Provavelmente é ele mesmo que estava envolto num lençol, e quando puxaram o lençol, ele saiu correndo nu. Sim, a gente vê uma nota autobiográfica aí, porque os outros não fazem menção disso. E é claro que Mateus e João estavam também no lugar, e eles não falam nada sobre isso. Quer dizer, mais ou menos seria um momento de uma confissão do próprio Marcos, de um momento que ele teve com Jesus, e foi um momento, provavelmente, que ele viu que estava acontecendo alguma coisa no Getsemane. Provavelmente ele saiu correndo, tanto que ele estava só com um lençol por cima do corpo. E no momento seguinte que seguraram aquele lençol, ele passou provavelmente a maior vergonha da vida dele, porque ele saiu correndo. E ele fugiu. O medo foi maior do que o amor pelo Senhor. O único que não fugiu foi Jesus, né? Porque todos fugiram, né? Nós sabemos que todos fugiram. João 18, 10, 11 está escrito: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Pedro ainda deu uma de valentão, né? Vamos lutar aqui, vamos livrá-lo. Mas se eles tivessem livrado a Jesus, e se Jesus consentisse em ser livrado, hoje nós não seríamos salvos. Eu vejo em Pedro reações muito naturais humanas, né? Quando você vê alguém que você ama muito, você quer defender a pessoa, né? E ele tinha então esses impulsos
Ao mesmo tempo que depois, quando foi perguntado se Jesus, se ele conhecia Jesus, ele falou que não. Negou Jesus. Então são impulsos, instintos muito naturais do ser humano, né? Tanto a valentia quanto a covardia. Em Mateus 26, dos 51 a 53 está escrito: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-me uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Quer dizer, Jesus estava falando: não preciso que vocês lutem por mim, que tirem a espada, que cortem a orelha dos outros, porque se eu quisesse escapar da cruz, eu já teria escapado. E o Senhor também fala contra a violência, né? Que quem tira a espada também vai morrer a espada. Sim. E Jesus repreendeu a Pedro, né? Jesus é contra a violência, né? Ele aceitou a sua ordem de morrer na cruz por nós. No momento da prisão, no momento mesmo da prisão, todos fugiram. Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Todos fugiram. Em Mateus 26, 59 está escrito: Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Então, ele já estava há muito tempo, né, Maria Cláudia, tentando prender a Jesus, tentando matar a Jesus, mas Jesus só foi preso mesmo no momento que o Pai permitiu. Marcos 14, 55, 56. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Nós sabemos que desde que Jesus nasceu, Satanás tentou matá-lo. Herodes fez aquela matança dos inocentes, da qual Jesus escapou. Depois, muitas vezes, durante o ministério de Jesus, eles tentavam prendê-lo. Uma vez tentaram lançá-lo ao abismo, não conseguiram. Por quê? Porque tinha que ser na hora certa, no momento certo, segundo a vontade do Pai. E da forma também que tinha sido profetizado, né? Sim, tinha que ser na cruz. Na cruz do Calvário. Não poderia ser outro tipo de morte. E agora nós vamos ler aqui em Lucas 22, 54 a 62, que diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu também és deles. És deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vejam que quando cantou o galo, Jesus olhou para Pedro. Provavelmente Jesus estava de costas, né? E Jesus se voltou, virou-se e olhou para Pedro, querendo dizer: Pedro, não falei que você ia me negar? Né? Eu não sei se ele estava de costas, mas eu sei que ele estava sendo torturado naquele momento. Durante essa passagem a gente vê que ele já tinha recebido bofetadas, ele já tinha sido maltratado, e então o Senhor Jesus tinha várias coisas ali para se preocupar, né? Mas ele se preocupava com Pedro também. Ele olhou para Pedro. Eu acredito até que dava para ouvir Pedro falando, né? Ele chegou a negar o Senhor Jesus perto do próprio Senhor Jesus. E aí nós vemos uma diferença entre
Pedro e Judas, né? Que ele sentiu o olhar de Jesus sobre ele, mas mesmo assim ele se arrependeu e chorou amargamente. Ele se retirou daquele lugar para chorar. Ao contrário de Judas, que quando foi acusado pelo diabo, porque nós sabemos que é o diabo, foi o diabo que fez Judas fazer isso. Sim, o diabo faz a pessoa pecar. O diabo faz a pessoa fazer coisas erradas. Depois o próprio diabo acusa a pessoa do que ele fez errado. E quer tirar a vida da pessoa. Quer tirar a vida então da pessoa. Nós vemos que o suicídio, mais uma vez, nós temos falado bastante, é uma armadilha maligna, porque todos nós traímos a Jesus, todos nós negamos a Jesus quando nós pecamos. Sim. Todos nós ofendemos a Deus, mas nós temos que ter a atitude de Pedro. Pedro saiu e se humilhou, chorou amargamente. Sim, eu fico pensando, Maria Cláudia, que se deu tempo para o ladrão na cruz se arrepender e pedir misericórdia de Deus, teria dado tempo também para Judas procurar a Jesus na cruz ou no caminho da cruz e pedir perdão para Jesus. Com certeza. Porque... Mas ele preferiu se enforcar. Sim, porque ele percebeu que ele pecou e foi falar com as pessoas que tinham... junto com ele matado Jesus. Sim, em vez de falar com Jesus, ou mesmo de se juntar aos discípulos. Sim. Se humilhar com os discípulos. Né? Ele quis resolver as coisas ele próprio, porque Satanás o incitava. Sim. Então veja como o suicídio é algo totalmente maligno. Sim. E nós vemos também nessa passagem de São Pedro, nos outros... Sim, tem aqui em Mateus 26, 69 e 75, tem também... peraí. Eu acho que é em Marcos também, ou a João, que fala... Não, é Mateus 26, 69 e 75 e Lucas 22, 54 a 62. São outras passagens também que descrevem o mesmo fato, né? Sim. Pedro negando a Jesus. Que ele falava de uma forma diferente. Falaram para ele, a tua fala te denuncia. O outro falou, eu sou parente do Malco. Eu vi você lá. Não, eu não sou eu. Quer dizer, veja que quem anda com Jesus tem que ser diferente, não pode se envergonhar e não pode se ocultar também, tem que ser luz. Sim. Né? Que nós vemos que foi uma coisa que aconteceu, a história diz, né, que aconteceu futuramente. Depois Pedro realmente honrou o nome do Senhor até a morte. Sim. Mateus 27, do 3 a 5 está escrito: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. Na verdade não era um verdadeiro arrependimento, né? Era um remorso, né? As 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Como você disse, ele procurou as pessoas erradas, né? Não foi um arrependimento eficaz, né? Foi um arrependimento que não surtiu o fruto do Espírito. Sim. E em João 18 a 36, respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus disse isso para Pilatos, né? Sim, Pilatos foi outra pessoa também que foi avisado. Ele foi avisado pela mulher dele, que tinha sonhado com o Senhor Jesus. Ele foi avisado pelo próprio Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus falou várias palavras como essa, falou que ele era o próprio Filho de Deus. E ele não deu ouvido, muito pelo contrário, ele tentou fazer aliança com Herodes e ele levou o Senhor Jesus para Herodes, e Herodes justamente estava com uma curiosidade, né, de conhecer Jesus, e a partir disso eles conseguiram ficar amigos, eles fizeram uma aliança política que eles não tinham antes, porque ele mostrou o Senhor Jesus para Herodes como se fosse uma exibição de circo. Sim. Né? Queriam vê-lo fazer milagres, né? Queriam vê-lo fazer alguma coisa, né? E depois que tudo isso o Senhor Jesus não fez, o Senhor Jesus ele só disse para Pilatos essas palavras, e depois ele, tanto Pilatos quanto o Herodes o desprezaram e mandaram açoitá-lo, e ele foi desprezado, humilhado, escarnecido e até torturado, né? Porque os açoites que Jesus levou, nós sabemos que era uma forma de tortura,
e elas dilaceravam a pele da pessoa. Então o Senhor Jesus já teve, antes mesmo da sua crucificação, a sua pele dilacerada. João 19, do 6 ao 16. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando viu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: se soltas esse, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois Pilatos desse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais do sacerdote: não temos rei senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. E em Mateus 27, 15 ao 21 está escrito: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. E em Marcos 15, 11 está escrito: mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Realmente, Pilatos estava ali tentando tomar uma decisão política, porque ele não queria contrariar o César. Sim. Ele não queria ser acusado de ter defendido um homem que eles diziam que era o rei dos judeus. Isso foi uma armadilha, né, que os principais dos sacerdotes fizeram contra o Pilatos. E veja que Pilatos colocou justamente um criminoso que tinha feito sedições, que homicídio, e que tinha inclusive matado uma pessoa numa dessas confusões que ele fez, né? Então, esse era notadamente uma pessoa que era um traidor do César. Sim. Né? Quem era o César? Era o imperador romano, era quem dominava toda a região. Uhum. E o Pilatos estava abaixo de César, é claro. Mas veja que o povo recebeu a Barrabás e ao contrário não quis o Senhor Jesus. E eles foram incitados pelos principais dos sacerdotes. Os principais dos sacerdotes que incitaram toda a multidão para que a multidão escolhesse Barrabás para ser solto e Jesus para ser crucificado. Então, na verdade, naquele momento, a multidão aceitou ser manipulada pelos principais dos sacerdotes, escolheram Barrabás e entregaram a Jesus. Sim. Só para nós terminarmos, mãe, vamos falar só das duas falas que o Senhor Jesus teve. O Senhor Jesus pediu para o Pai perdoar aqueles que o crucificavam, né, porque eles não sabiam o que faziam. E também o Senhor Jesus falou com aquele ladrão ao lado da cruz, né? Um deles estava zombando ao Senhor Jesus e o outro respondendo, está em Lucas 23, do 33 ao 47. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Olha o que esse homem falou.
né? Esse homem falou a mesma coisa que nós deveríamos falar quando nós olhamos para Jesus. Mas ele nenhum mal fez e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Então veja que existiam vários sinais ali, existia também o sinal em cima da cruz, que Jesus era o Filho de Deus. Foi algo que todas as pessoas se comoveram ali. Alguns não aceitaram, como aquele ladrão que zombou do Senhor Jesus. Mas o outro aceitou a Jesus e recebeu a salvação do Senhor. E essa tem que ser a nossa postura quando nós olhamos para a cruz de Jesus. Nós vemos quais foram algumas das reações de alguns discípulos, de algumas das pessoas que estavam ao redor dele, mas a nossa reação tem que ser como a desse ladrão, como a desse centurião, de realmente aceitar o sacrifício de Jesus e declarar que o Senhor é o Filho de Deus, declarar que nós precisamos desse sacrifício, nós precisamos desse perdão, nós precisamos que o Senhor se lembre de nós, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Vamos orar agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, meu Pai. Ó Deus, quantas vezes nós temos feito como os teus discípulos, quantas vezes nós estamos próximos de ti, mas não temos feito a tua vontade, não temos sido verdadeiros amigos do Senhor. Senhor, nos ajuda, ó Pai, que nós possamos olhar para a cruz todos os dias e agradecer pelo que o Senhor fez por nós. Essa pessoa que está longe dos teus caminhos, que ela volte agora. Senhor Jesus, que nós estejamos perto da cruz. Nos perdoa, ó Pai, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.